glória a Deus e aplaudir bem forte Jesus. Amém. Eu vou ler com vocês segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 10, que diz assim: O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros, e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Era um imposto que o país que era escravizado por outro país tinha que pagar. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão, que era um filho do rei Acabe, que ficou no lugar do rei Acabe, saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército, porque ele não queria perder esses impostos. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei de Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos, respondeu Jorão, pelo caminho do deserto de Edom. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá, Josafá, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. Ó Senhor, Deus nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Essa história é longa, eu vou tentar resumi-la para vocês. Mas aqui 3 reis que fizeram um acordo de lutarem contra o rei Moabe. O rei Jorão, que era o que tinha perdido a boquinha dos impostos, porque o rei de Moabe disse: não vou pagar mais impostos, o pai dele morreu, eu não vou mais pagar. E Jorão falou assim: não podemos perder esses impostos, vou pedir para Josafá me ajudar, e vamos para o caminho do deserto, o caminho de Edom, para que encontramos o rei de Edom, para que possa nos ajudar. E de repente esses 3 reis se encontram perdidos no deserto, que eu acho que é até o tema do filme que eu assisti. Esther, 7 dias perdido no deserto, disse: e agora? O que vai acontecer com a gente? Fomos entregue ao rei Moabe. Esses 3 reis se encontraram no deserto. Sabe, amado, deserto é algo extraordinário. E cada pessoa enfrenta um deserto de forma diferente. Na verdade, cada um tem um deserto especial. Deus tem um deserto para cada pessoa, porque Ele quer tratar cada pessoa de forma especial. Eu já passei por alguns desertos na minha vida. Alguns. Eu me lembro num deserto que eu passei quando eu estava com muita dúvida. Eu chamo o deserto da dúvida. Eu não sabia, eu já estava com uma pequena empresa, até estava indo bem, mas o meu coração não estava apaixonado por aquilo, o meu coração não queimava por aquilo, e eu estava num deserto de dúvida do que fazer da minha vida, sem saber o que fazer da minha vida. Eu me lembro que eu pegava o meu carro e ia para o meio da cana, e ali eu dobrava meu joelho, às vezes passava tarde inteira orando, buscando a Deus, direção de Deus. Chorava na presença de Deus e muitas vezes não tinha resposta alguma, mas apenas saí dali aliviado por tanta oração que eu fazia. Até que chegou 1994, que Deus me trouxe para Ribeirão Preto. Aí a minha vida começou a fazer sentido. Aí o exército da dúvida deu lugar à certeza, a uma vida de convicção, de chamado do Senhor. Me lembro direitinho quando Deus me confortou com essa palavra: estou te tirando do deserto da dúvida. 1994. Mas tive outros desertos também. Em 1998, quando a nossa igreja pequenininha, era uma capelinha construída pelos americanos. Em 1960, ali na rua Luiz Barreto, os banquinhos, o banco que tinha lá ainda era dos que os americanos tinham construído. O púlpito era o púlpito que os americanos tinham construído. Tudo ali.
Porque a nossa igreja é uma igreja fruto de trabalho missionário. E Deus falou comigo: derruba essa igreja e construa uma maior. Meu amado, eu obedeci a Deus. Mas quando as paredes começaram a ser demolidas, a minha barriga gelou, porque eu entrei na maior batalha espiritual. O deserto do medo. Porque foi uma luta. Dizendo assim para mim: você fez algo que foi construído por pessoas lá atrás, agora você não vai ter condições de dar avante à obra. E foi uma guerra espiritual. Eu fiquei naquela luta, porque na verdade eu não tinha, amado, eu fiz algo pela fé, sem dinheiro algum. E em um ano nós estávamos com a igreja construída novinha. Quem quiser passar ali na Rua Les Barreto 221, que aquele prédio fomos nós que construímos. Um bonito prédio que hoje está lá com o pastor Ed. Quando eu vim para cá, negociei com o pastor Sérgio Martins, deixei com ele. Mas Deus me deu esse deserto para que eu pudesse aprender a viver pela fé e acreditar que quando Deus dá uma palavra, Ele dá a provisão. Foi a partir desse momento que eu comecei a falar muito sobre isso. Para cada visão tem uma provisão. Quando Deus dá uma palavra, amado, Ele dá a provisão. Muitas pessoas acham que primeiro precisa vir a provisão para depois vir a visão. É ao contrário. Deus primeiro te dá a visão, a provisão vem depois, porque a provisão é resultado de fé. Você está entendendo? Mas eu passei por outros desertos. Em 2001, a minha esposa teve câncer. Que deserto? O deserto do desespero, que você vê na iminência de perder alguém que você ama demais. Mas esse deserto me ensinou a orar e a jejuar tanto que você não imagina. Ir para o monte, atravessar a noite, ficar 3 dias no monte orando. Jejum, acampava no monte. Em oração. É o deserto que Deus ensina você a depender dEle, a confiar nele e principalmente a entregar tudo a Ele. Amado, depois que você entrega tudo a Deus, nada lhe faltará. Sabia? Nada lhe faltará. Então esses 3 homens, Josafá, Jorão e Edom, foram parar no deserto. O deserto deles dá um ensinamento para todos nós. O deserto de Josafá. Josafá foi parar no deserto. E eu chamo o deserto, ele não escolheu o deserto, ele foi parar no deserto. Ele caiu de graça no deserto, porque queria fazer graça com alguém. Ele não precisava responder sim para Jorão. Mas ele quis fazer uma média com Jorão, disse: eu vou com você lutar contra os moabitas. Ele não precisava fazer essa aliança, e principalmente fazer uma aliança sem consultar a Deus, porque quando você lê a história do rei Josafá, o rei Josafá era o rei do sul de Israel, o rei Jorão era o rei do norte de Israel, o rei de Judá e o rei de Samaria. Israel estava dividido em 2 reinos, reino norte e reino sul. O reino de Judá era Jorão, Josafá. E quando você vai ver a história de Josafá, diz assim: e Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo os caminhos de Davi. Era um cara que fazia as coisas certas, era um homem que fez as coisas da maneira certa. Mas nesse momento ele não consultou a Deus para dar um passo importante, porque ele não quis falar não para Jorão. Quantas pessoas, por não falar não, se colocam em enrascadas difíceis de sair? Às vezes entra num problema amoroso e passa por grandes lutas porque não soube ou não teve coragem de dizer não. Entra em dificuldade financeira porque alguém lhe procurou e você não teve coragem de dizer não. Nós precisamos entender
que o não é muito importante na nossa vida. Sabe, amado, eu estou desenvolvendo um estudo para falar sobre paternidade, e um dos tópicos é o poder positivo do não. Como que o não te protege? Como que o não evita, às vezes, tragédias na sua vida? E Josafá não soube dizer não para Jorão. E de repente, o que acontece? Ele se vê num deserto. O que eu estou fazendo aqui? Só que Deus trouxe alguns ensinamentos para o rei Josafá nesse deserto, que pode também trazer para você que de repente está no deserto, que você foi parar nele. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, lá no versículo, acho que 16, diz assim, ó. Deixa eu achar o versículo 16 aqui, já apareceu ali. Que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer o bem. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. O capítulo 8 de Deuteronômio é quando o povo de Israel se encontrou no deserto. E lá no deserto começou a passar por grandes lutas e dificuldades. E nesse versículo a gente vê 3 coisas pelas quais Deus permitiu o deserto na vida do povo, e também às vezes permite o deserto na nossa vida. Ali fala, primeiro, para te humilhar. Esse humilhar não é no sentido que muitas pessoas colocam humilhação hoje. Esse humilhar aqui de Deuteronômio é humildar, é torná-lo uma pessoa humilde. Você está entendendo? É te humildar, ou seja, tornar você uma pessoa humilde. Na verdade, é tornar você uma pessoa dependente de Deus. A palavra dele diz assim: Deus te fez essa palavra para te ensinar a ser humilde, para te ensinar a ser dependente dele. Amado, se tem uma coisa que todo cristão precisa aprender na sua carreira espiritual, na sua trajetória cristã, é essa: eu dependo de Deus. Nós precisamos aprender na nossa vida a depender de Deus. Nós não podemos acreditar em nada mais do que Deus. Você está entendendo? Quando Jesus ora, ali no capítulo João, capítulo 15, quando ele fala sobre eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, todo ramo que estão de mim e não der fruto, todo ramo que... Esse já está no versículo 5, né? Eu vou chegar no versículo 5, deixa ele aí, não tirei não. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança fora. Mas todo aquele que está ligado em mim e dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí diz, porque sem mim, agora deixa o versículo 5 aí, cara. Porque sem mim nada podeis fazer. Ali diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Todo cristão tem que chegar nessa conclusão de vida: eu não posso fazer nada sem a ajuda de Deus. Eu não posso fazer nada se Jesus não estiver comigo me ajudando a fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Isso deve fazer parte da sua oração todos os dias. Deus, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Então tudo que eu fizer hoje, me ensina como fazer. Me ajuda como fazer. Me ajuda quando fazer. Você me entendeu? A humildade é isso, é a pessoa humildemente reconhecer a dependência de Deus. Sabe, amado, Deus está levantando um povo hoje, e está trabalhando esse povo hoje, para ensinar esse povo a depender dele. É a coisa mais segura, é o que eu tenho
Já falei aqui, você quer ser uma pessoa segura? Você quer ser uma pessoa que não dependa de remédios para controlar as suas emoções? Você quer ser uma pessoa que não se assuste com o amanhã? Você quer ser uma pessoa que as notícias não te abalem? Seja uma pessoa dependente de Deus. Você está entendendo? Seja uma pessoa dependente de Deus. A pessoa dependente de Deus, essas coisas não o assustam. Ela tem confiança, porque eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que quer dizer isso? Cada passo que eu dou na minha vida, eu sei que Deus está lá comigo. Cada passo que eu dou, Ele está lá comigo. Eu dependo dEle e sem Ele eu nada posso fazer. A segunda coisa fala, para te provar, para você entender, para fazer você saber o que está no seu coração. É interessante isso. Deus quer que você saiba o que está no seu coração. Ele prova você para você entender, compreender o que está no seu coração. Ele diz, você guardarias ou não guardarias a minha palavra? Amado Deus, prova você. Deus vai, às vezes o deserto que alguns passam é para serem provado na sua fé, provado de fato se confia ou não confia na palavra de Deus. Você está entendendo? Lá no capítulo de João, capítulo 11 de João, conta a história da morte de Lázaro. E é interessante que quando Lázaro estava doente, a notícia foi ter Jesus. Jesus não foi imediatamente da casa de Lázaro, ele esperou Lázaro morrer. E quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta vem correndo e fala, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois vem Maria, a mesma coisa, Senhor Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, amado, essa prova, ela é grande na nossa vida, e é importante na nossa vida, a prova da nossa fé, da nossa confiança de que Deus tem todas as coisas debaixo do controle das suas mãos, e que nada acontecerá conosco sem que Deus saiba e sem que Ele permita, e que se alguma coisa está acontecendo conosco, e com a convicção e a certeza de que tudo que acontece comigo, Ele sabe e permite, então se eu sei que Ele sabe e permite, então o que está acontecendo comigo agora é para o meu bem e não para o meu mal. Você está entendendo? Quando Deus permitiu essa situação na vida de Marta e Maria, era para provar. Depois fala, onde está Lázaro? Eu quero mostrar para vocês que não faz diferença para mim, ele está doente ou ele está morto. Aí chega no lugar e manda tirar a pedra. Sabe, amado, muitas vezes, entre nós e Deus, entre nós e uma vida de dependência de Deus, entre nós e uma confiança na palavra de Deus, ainda existe uma pedra. Jesus falou, tira a pedra, porque é uma decisão que vocês precisam tomar. Tire a pedra. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra do medo, tira a pedra da dúvida, tira a pedra da incerteza, tira a pedra que impede você de dar um passo mais contundente na minha presença em direção a mim. Tira a pedra de tudo aquilo que ainda está atrapalhando você e adiante e andar de maneira poderosa comigo. Tira a pedra. A prova que Deus às vezes nos dá, amado, é para promover. Eu vejo a prova de Deus não para reprovar, a prova de Deus é para promover, para levar você mais adiante ainda, para te humilhar, para te provar, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem. A terceira coisa do deserto de Josafá é para ele entender. Você precisa entender que nem só de pão viverá o homem.
E interessante que foi a mesma palavra que Jesus usou no deserto. Jesus pegou algumas palavras ditas no Velho Testamento e repetiu ela, replicou ela no Novo Testamento. E uma é essa palavra. Quando Satanás foi tentar Jesus a transformar pedras em pães, Jesus falou essa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Amado, o cristão, ele vai viver na dependência da palavra de Deus. Não tem, igreja, entenda isto, não tem poder maior desse mundo, não tem algo mais poderoso neste mundo, não tem algo que dá mais paz, tranquilidade e certeza desse mundo do que a palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, quando você mergulha na palavra de Deus, ela torna o pão para a sua alma, ela sacia a sede do seu interior, ela revigora a sua existência, ela dá certeza de destino, ela faz você compreender a sua missão, ela dá sentido para a sua vida. É a palavra de Deus. Você está entendendo? Nem só de pão, mas da palavra. A palavra de Deus me sustenta, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Então, amado, Deus queria ensinar Josafá algumas coisas importantes, o porquê ele se encontrou no deserto. E ele aprendeu. A vida de Josafá melhorou depois desse deserto, porque depois você lê a história de Josafá, depois que aconteceu isso, ele teve uma situação pior ainda, um enfrentamento mais difícil ainda, com um exército mais poderoso ainda, mas Josafá, Bíblia diz, e pôs Josafá se buscar o Senhor, aleluia. Ele diz, Senhor, contra essa grande multidão que vem contra mim, eu não tenho força e não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, aleluia. E ele teve a maior vitória da sua vida, uma das maiores de Israel, porque aprendeu a confiar em Deus. Você está entendendo? O outro foi Jorão. Jorão escolheu o deserto. Ele que escolheu. Tem gente que vai para o deserto por causa de burrice. Sabe não? Vai porque pisou na bola mesmo. Quando você lê a história de Jorão, Jorão é filho de Acabe. A Bíblia fala que Acabe foi um dos mais terríveis reis de Israel. Jorão não foi tão terrível como ele. Até desfez algumas coisas que Acabe tinha feito, que causou indignação a Deus. Só que Jorão representa aquele crente, sabe aquele crente meia boca? Eu lembro quando eu estava em Sertãozinho, o irmão foi testemunhar, nós estávamos numa congregação nossa lá em Cruz das Posses, e o rapaz tinha convertido, era uma congregação pequenininha, a gente fazendo um trabalho lá, ele foi dar um testemunho, né? E quando ele começou a dar testemunho, era um senhor bem simples, ele deu um testemunho, gente, antes de eu vir para a igreja, antes de ser crente, eu pitava e tossia, pitava e tossia, pitava e tossia. Depois que eu vim para a igreja, me converti, agora eu pito, mas não tusso mais. Eu falei, converteu 50%. Você está entendendo? Aquele crente de terceira, né? Outro testemunho que eu tenho lá de Sertãozinho, eu fiquei muitos anos lá servindo com o pastor João. Outro testemunho era um açougueiro. Ele se converteu na mesma época do que eu e tal. Aí ele falou que um dia nós estávamos conversando, ele estava dando um testemunho para nós. Aí não foi no culto, não, foi no nosso. Gente, eu estava no bar lá e o cara, ele era muito violento, era muito bravo, né? Aí o cara falou assim, eu estava no bar, o cara falou, agora é verdade que você é crente? É verdade que é verdade que o crente, quando dá um tapa na face direita, ele tem que dar à esquerda? Ele falou assim, isso é crente de primeira. Eu sou crente de terceira, se você der um tapa, você está no óleo. Amado, você não tem que ser crente de terceira, nem crente meia boca. Jorão era crente meia boca. Sabe?
A Bíblia fala que ele ainda mantinha um altar a Baal em Israel. O que é manter um altar a Baal? É um reino espiritual dividido. A pessoa está servindo ainda a dois deuses. Servia a Deus e servia a Baal. Sabe, deixa eu falar com você, altar dividido não chega a lugar nenhum. Deus não está em altar dividido. Não, eu adoro a Deus, eu vou na igreja, sou uma pessoa que gosta de Deus, e depois daqui vai para outro altar. Amado, dois altares na sua vida só vai trazer deserto e destruição para você. Estabeleça somente um altar de adoração, somente um altar onde você vai buscar a Deus verdadeiramente, o único Senhor, o Criador do céu e da terra, o único Deus, a Jesus Cristo, o único Salvador, porque foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Nós não podemos permitir outro altar na nossa vida. O coração não pode ficar dividido entre dois amores. Por isso que a Bíblia diz, desagradar um, desagradar o outro. Então Jorão tinha o coração dividido. Ele escolheu o deserto, porque o coração dele não tinha entendimento ainda da verdade, de quem era Deus. E Deus queria ensinar, assim como queria ensinar Josafá a viver na dependência de Deus, na direção de Deus. E queria ensinar Jorão a viver pela fé, a ter o coração entregue inteiramente a Deus. A Bíblia fala isso constantemente, o coração do homem tem que ser inteiramente a Deus. Você tem que ser inteiro dele. Então muita gente vai parar em desertos, porque ainda está com o coração dividido. O coração dividido, a sua bússola fica desnorteada. Sabe da onde veio a palavra desnorteada? Sem norte. O seu GPS fica maluco, vai te jogar numa estrada que você vai cair no nada. Coração dividido não tem direção de Deus. Jorão precisava aprender a viver na dependência de Deus, na direção de Deus, viver por fé e destruir altares que foram construídos. Sabe, amado, quando Jesus veio, Ele veio para estabelecer um reino. Mateus 6,33 diz, buscai portanto em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar em primeiro lugar Deus. Jesus resumiu todos os mandamentos, 635 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todo você que entrega a Deus. Então, às vezes a pessoa vai para o deserto porque está como um Jorão, coração dividido. Aí tem um terceiro, o Edom. O Edom, ele nasceu no deserto. Ele não foi parar no deserto e nem escolheu o deserto. Ele nasceu no deserto. Sabe o que representa Edom? Representa a nossa velha vida. Nós nascemos em delitos de pecados. Nós nascemos distante de Deus, afastado de Deus. Nós éramos Edom. A Bíblia fala que Edom significa vermelho. Talvez aí tenha alguns Edoms aqui que está passando por um deserto por causa da ausência de Deus. A ausência de Deus faz com que a pessoa viva no deserto de forma normal. Para ela luta é normal, para ela dificuldade é normal, para ela depressão é normal, para ela dificuldades no casamento é normal, para ela todas essas coisas são normais, porque ela está no deserto, ela nasceu no deserto, ela vive no deserto.
Mas essas coisas não são normais. Deus não fez o homem para isso. Deus não fez a mulher para isso. Deus não fez o homem a sua imagem e semelhança para viver escravo do pecado, escravo da luta, escravo de todas as coisas. Deus fez você, amado, para viver livre. Por isso que Ele disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto do Edom, porque o Edom estava lá, ele já estava lá, e Deus foi com a mão poderosa para tirá-lo de lá. Deixa eu te falar uma coisa para você, amado: Deus vai tirar todo o Edom, tudo aquilo que ainda é da velha criatura, tudo aquilo que impede você viver com intensidade a sua vida cristã, tudo aquilo que impede você viver de verdade para Deus. Esse Edom vai ser resgatado. Eu acho interessante que na luta, na guerra, quando eles estavam perdidos e iam ser derrotados pelos moabitas, os moabitas não puderam fazer nada com Jorão. Interessante que mesmo sendo cabra meia boca, Deus ainda guardou ele. Deus guarda até os cabras meia boca, porque tem esperança nesse cara que vai se um dia entregar totalmente para Deus. Ele não pode fazer nada com Josafá, porque Josafá era um protegido por Deus. Sabe de quem que eles foram atrás? De Edom. O diabo faz de tudo para segurar o Edom, para prender o Edom, para não deixar o Edom sair do deserto. E fica assim: Edom, deserto é seu lugar, cara. É a vida que você quer aí, mano. Tem as lutinhas, tem uns probleminhas aí, tem as crises no casamento, mas tem os redeter também. Mas interessante é que eles não puderam tocar em Edom, sabe por quê? Porque Josafá e Jorão foi defender Edom. Amado, deixa eu falar uma coisa: Deus me falou muito comigo sobre isso, que está chegando a hora da igreja se levantar para resgatar todos os Edoms que estão perdidos nesse mundo. Está chegando a hora da igreja pegar os Edoms que está dentro dela ainda, incrustado dentro dela. E a Bíblia fala: dia após dia eu crucifico o velho homem, para que ele possa nascer renovado, dia após dia. O Edom tem que ir para a cruz. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus. E esses três saem do deserto. Eu vou terminar falando duas coisinhas só. Quando eles se viram no deserto, aí Josafá, que era o crente mais espiritual da galera, que é aquele que vai para o monte, que é aquele que quando dá um problema: vamos orar. Que é aquele que é bom você andar perto dele, viu? É bom estar junto com ele, porque ele não tem prazer em fazer fofoca, ele não tem prazer em ficar falando mal dos outros. Ele chama você para orar, para buscar a Deus. Ele não fica em rodinha para ficar comentando coisas negativas. Josafá falou assim: tem aí alguém que pode nos dar a palavra de Deus? Nós vamos sair desse deserto, e eu tenho a maneira de sair desse deserto. Alguém tem a palavra de Deus? Mas tem que sim, um homem chamado Eliseu, profeta. Ele tem a palavra de Deus. Josafá foi buscar a palavra de Deus, e por causa de Josafá, tanto Jorão como Edom se livraram de Moabe. Sabe por quê, amado? Porque quando a palavra de Deus entra, as coisas estão transformadas e mudadas. Quando a palavra de Deus entra no lar, entra na casa, as coisas mudam completamente. Busque sempre a palavra de Deus, porque é ela que te tira do deserto. Quem pode dizer glória a Deus? Aí aconteceu um milagre.
aconteceu um milagre. Resumindo um milagre para vocês, tiveram que fazer valas, amado, no deserto. Fazer vala no deserto é um ato de fé. Valas para que enchesse de água. O profeta diz: vocês não vão ver barulho de água, mas essas valas vão encher de águas. E amado, aquelas valas encheram de água, e eles resolveram o problema no deserto, lutaram contra os moabitas, venceram os moabitas, porque o que era água para ele era sangue para os moabitas. Deus dá confusão no exército do inimigo, e assim eles triunfaram sobre o exército do inimigo, e Deus não tão somente deu a vitória para eles, mas também tirou eles do deserto. Eu quero dizer para vocês uma coisa hoje: Deus tem uma palavra de vitória para você, para a sua família, para a sua casa. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida financeira. Deus tem uma palavra de vitória para transformar, amado, a sua trajetória. Mas você precisa aprender uma coisa: eu preciso depender de Deus, me humildar, ou seja, aprender humildemente a viver na dependência de Deus. Eu preciso entender a prova como uma promoção da minha trajetória. Eu preciso entender a prova como que se Deus estivesse me capacitando e me preparando para algo maior. Eu preciso entender que nem só de pão eu vou viver, mas da palavra que procede da boca do Senhor, disso eu vou viver. Quem pode dizer glória a Deus? Fica de pé no seu lugar.